Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi então no nosso workshop sobre educação clássica, infelizmente não deu tempo, né, de desenvolver ali uma exposição sobre Santo Tomás de Aquino. Então eu gravei essa aula para falar um pouco, né, sobre o pensamento pedagógico de São Tomás, chamando atenção para aqueles itens que eu considero basilares. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Santo Tomás, para a gente poder até entender algumas coisas, né? Então, Santo Tomás, ele está ali no contexto do século XIII, ou seja, na segunda fase já da escolástica. Alguns consideram o século XIII como se fosse o apogeu da escolástica. Então, ele nasce no ano 1224 ou 225, né, 1225, existe aí essa discussão, né, em Roca Seca, no reino de Nápoles ali. Ele era filho de Landolfo e Teodora e portanto, vem de uma família que tinha ali toda uma estrutura, enfim, uma condição financeira razoável, né? O pai e um dos irmãos pertenciam, portanto, a toda essa aristocracia ali daquela região, digamos assim. Dos 14 aos 19 anos, ele estuda as artes liberais na Universidade de Nápoles. Então, isso é importante, ou seja, Tomás teve contato, né, com toda essa questão da educação clássica, da cultura clássica e principalmente nessas questões, né, do trivium e do quadrivium. Então, é evidente que isso vai produzir consequências na sua formação, na sua vida, né, essa oportunidade que ele teve de ser formado nesse contexto das artes liberais, né? Ele toma contato com a lógica e a filosofia natural de Aristóteles, né, justamente aí nesse período, e também acaba conhecendo a ordem dominicana, né? Ou seja, nós sabemos que uma parte, alguns pontos do pensamento de Aristóteles, eles, principalmente a parte, alguma coisinha de lógica, etc., textos traduzidos por Boécio, eles já eram conhecidos, né, no mundo ocidental. Porém, uma boa parte da obra de Aristóteles ela ainda era desconhecida. Então, a partir ali do século X, do século XI, etc., foi ocorrendo essa reinserção de Aristóteles no mundo ocidental, principalmente seus escritos de ética, de política, sua metafísica, alguns textos de lógica que ainda não eram conhecidos, sua filosofia natural. Então, no século XIII, por exemplo, no início do século XIII ali, você já tem, né, uma presença muito maior e intensa do pensamento aristotélico no mundo ocidental, resultado, segundo muitos historiadores, do trabalho dos árabes, né, ali na Península Ibérica, autores árabes muçulmanos que teriam, digamos, reintroduzido vários desses textos aristotélicos, e é evidente que isso produziu, né, um efeito muito intenso na cristandade medieval, e Boécio, ou melhor, Santo Tomás, teve oportunidade de conhecer, né, de ter contato com a lógica e a filosofia de Aristóteles. Isso já no primeiro momento chama, enfim, a atenção dele, e depois ele vai indo conhecendo aos poucos. Como ele também teve a oportunidade de conhecer uma das ordens mendicantes, que foram os dominicanos, né? Em 1244, ele se integra à ordem dominicana com uma oposição da família que tinha, enfim, outros planos para ele, né? Até tentam ali prendê-lo, digamos, na sua casa, no seu quarto, mas não dá muito certo, né? E ele depois acaba realmente entrando nos dominicanos. Tem um grande mestre na sua vida, que é Santo Alberto Magno, né? Fica ali com Alberto durante todo um período na cidade de Colônia, na Alemanha, provavelmente entre o ano 1248 e 52, e depois, conforme vai se tornando mestre ali na Universidade de Paris, também vai ser professor, né, a partir ali de 1252, num primeiro momento, de 1252 a 59, e depois de 1269 a 72, onde é o período da sua
segunda regência, né? E já nesse período ele já muitas vezes já auxilia e apoia ali os papas desse período. Em 1274 ele morre a caminho do Concílio de Lyon, né? Portanto morreu com uma idade morreu cedo, né? Uma idade bem mediana, tá? Ora, quando pensamos nas obras de Santo Tomás, na sua produtividade intelectual, ela é muito intensa, né? Geralmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as duas grandes sumas, né, que ele escreveu, né? A Suma contra os Gentios, né, que ele procura ali apresentar o pensamento cristão fundamentado principalmente na razão, tentando de uma certa forma convencer aqueles que não são católicos, que não são cristãos, a aderirem a essa fé. Mas talvez a sua obra mais famosa seja a Suma Teológica, né? Que é uma verdadeira síntese da doutrina cristã naquele momento, né? Ele de fato era muito comum ali no século XIII terem escrever-se sumas, né? E Santo Tomás, enfim, escreveu a dele e fez a dele, digamos assim. Agora, ele não fez apenas essas duas grandes sínteses, né? Não fez apenas a Suma Teológica ou a Suma contra os Gentios, mas ele também tem as suas chamadas, suas famosas questões disputadas, né? Questões disputadas sobre a alma, sobre a verdade, né? E por aí vai. E para nós, essas questões disputadas sobre a verdade tem um peso importantíssimo, porque o número 11 dessas questões disputadas sobre a verdade é o famoso De Magistro de Santo Tomás, né? O mestre. O número 11 dessas questões, né? A questão número 11 é justamente sobre essa questão do ensino. E nesse texto de Magistro, Santo Tomás vai discutir algumas coisas, né? E em relação justamente quem ensina a quem? Somente Deus nos ensina? Ou até que ponto o homem pode ensinar um outro homem, né? Como que ocorre de fato essa relação ensino-aprendizagem? Chega ao ponto até de discutir se um anjo pode nos ensinar e por aí vai. Ele entra em vários pontos, né? Depois eu vou voltar nesse texto e vou salientar alguns pontos ali que me parece que são essenciais para a gente poder entender a perspectiva pedagógica de Santo Tomás, né? Sobre, enfim, sobre essa realidade da formação, né? Mas ele também teve outras obras, ele escreveu vários comentários bíblicos belíssimos, né? Sobre os evangelhos, enfim, as cartas de Paulo e por aí vai, e outros textos da Bíblia, como ele também escreveu comentários sobre Aristóteles, que foi um autor extremamente importante para ele, comentários sobre textos de Boécio, sobre Dionísio Areopagita, né, o pseudo Dionísio, da mesma forma que ele teve escritos de polêmica, né, onde ele acabava participando de algum debate, discussão, dando ali a sua perspectiva, o seu pensamento, né, como que ele via determinada questão, escreveu tratados, cartas, pareceres e por aí vai. E também, como não poderia deixar de ser, né, nós vamos encontrar em Santo Tomás também a elaboração de orações, de sermões, né, de verdadeiras obras litúrgicas, né, de cantos e por aí vai. Então, não é à toa que a Igreja Católica, né, ele não só foi canonizado, é considerado santo, mas ele é chamado, né, de doutor angélico, doutor comum, né, ou seja, Santo Tomás, do ponto de vista do pensamento católico, da Igreja Católica, ele ocupa todo um lugar especial, né, esse doutor comum. Então, quando nós pegamos na história da Igreja, né, desde o seu processo de canonização, outras ordens até cada vez mais foram estudando e assimilando, né, todo esse pensamento de Santo Tomás. E a Igreja, o magistério da Igreja, foi muitas vezes indicando Santo Tomás como uma grande referência. Então, quando você pega o Papa Leão XIII, quando escreveu a encíclica Aeterni Patris, discutindo o que seria a filosofia cristã, defende, mostra ali a importância de se estudar o pensamento de Santo Tomás, tanto no seu aspecto filosófico quanto teológico. Da mesma forma, São Pio X, né, com suas famosas 24 teses tomistas, né? E muitos dizem, mas depois do Vaticano II, a Igreja Católica abandonou tudo isso. Bom, não é bem assim. Nós vamos encontrar documentos no Vaticano II que continuam recomendando o estudo de São Tomás, os textos de São Tomás,
mostrando como que de fato ele é uma referência importante, né? O Papa João Paulo II, quando escreveu a sua encíclica Fides et Ratio, se eu não me engano, acho que em 1997 ou 98, uma coisa assim, ele também é o último documento católico que fala mais ou menos sobre esse assunto, e ele de novo, né, tece ali um monte de elogios a Santo Tomás, mostrando a importância e a relevância de Santo Tomás. Então é lógico, do ponto de vista católico, por que Santo Tomás é importante? Né? Porque ele entendeu tudo, explicou tudo e resolveu tudo quanto é problema? Não, não é por isso. Né? É porque a ideia de que o modo como ele fazia filosofia e teologia pressupunha uma maneira muito equilibrada e eficaz de compreender a relação entre fé e razão, né? De ter uma clareza realmente do que é a fé e a razão, do que é a filosofia e a teologia, deixando bem claro que cada uma tem o seu método, cada uma tem o seu objeto, mas que não tem sentido algum haver uma contradição absoluta entre a verdade que uma ensina e a verdade que a outra ensina. Né? Justamente porque Deus é um só, a verdade é uma só, e foi Deus que nos deu tanto a razão contra a fé. Então, nesse sentido, São Tomás é referência. Né? É referência porque parte de uma filosofia do ser, por exemplo. É referência porque nessa filosofia do ser, associada ao modo como ele entende o processo do conhecimento humano, ele procura explicitar como que, de fato, apesar da finitude humana e das limitações humanas, o ser humano pode conhecer a realidade tal como ela é, né? Apesar de todas as mediações que existem nessa relação do ser humano com a realidade, mas ele é capaz de conhecer as coisas tais como elas são, né? E portanto, isso não quer dizer que ele possa conhecer tudo, não é isso. O ser humano não é onisciente, não é onipotente, ele não pode conhecer tudo, mas aquilo que é possível ele conhecer, ele de fato conhece, né? O que essa coisa é em si mesma, e não simplesmente é uma projeção da sua mente. Então, essa filosofia do ser é muito defendida, né, pelos pontífices católicos, né? Portanto, essa ideia de que Santo Tomás, de uma certa maneira, ele estabelece esse diálogo de respeito entre fé e razão, filosofia e teologia, e que muitas vezes foi sendo criticado e abandonado no decorrer da história. E, além disso, a ideia também de que, mesmo que ele não tenha resolvido tudo, mesmo que ele tenha até se enganado em algumas coisas, e com certeza se enganou, né? Por exemplo, ali nos textos que ele entra nas questões de concepções físicas, por exemplo, você vê que, de fato, tem coisas que foram superadas, porque ele acabou falando a partir daquilo que se conhecia na época dele, né? O modo como se entendia determinadas coisas, cosmologicamente falando. Então isso é um exemplo, né? Mas o que é interessante é que Santo Tomás, me parece que ele ensina determinados princípios, né? E, de fato, esses princípios que ele nos ensina nos ajudam a realmente desenvolver um tipo de reflexão filosófica, teológica, que nos protege, né? De muitas heresias, de muitas, enfim, de muitas problemáticas, né? De muitos equívocos. Então, esse é o entendimento da igreja. Lógico que isso gera um problema, né? Todos aqueles que acabam sendo contra a igreja católica ou não concordam com o que ela acredita e pensa, acaba, de uma certa forma, tendo um certo ranço contra Santo Tomás, né? Porque já que a igreja católica exaltou, colocou como referência, isso não quer dizer que a igreja diz que não existam outros autores, tanto que existem outros doutores da igreja, os próprios padres da igreja, que também são profundamente importantes do ponto de vista católico, né? Mas, de fato, São Tomás ele tem aí um feeling, né? Não é à toa que é chamado doutor comum. Então, para a igreja, nós precisamos ler e estudar outras coisas. Mas São Tomás é importante porque ele nos ensina esse modo como fazer filosofia e teologia e esses princípios para nos proteger do monte de confusões e equívocos que geralmente a inteligência humana acaba caindo, né? Mesmo, repito, né, com todas as limitações, com enganos que ele possa ter tido e com coisas que ele não compreendeu, porque de fato era um ser humano do século XIII. Tá? A partir disso, então, nós vemos aí claramente quem é o nosso autor, nesse contexto do século XIII, né? Teve toda essa produtividade intelectual, ou seja, os textos de São Tomás são muitos, né? Então ler tudo que ele escreveu exige uma disciplina e um esforço muito grande,
né? E além disso, existe o problema que muitos textos ainda não têm tradução para português, né? Você tem a língua que ele escreveu, latim, né? E, enfim, você vai encontrar, é lógico, traduções em inglês, em francês, em italiano, né? E em espanhol, mas em português, infelizmente, ainda falta bastante coisa, né? Então é um trabalho que está sendo feito, mas com certeza ainda vai levar muitos anos, né, para se traduzir as obras de Santo Tomás. Como autor do século XIII, evidentemente que Santo Tomás recebeu e herdou muitas coisas, né? Então, as fontes de São Tomás são autores do mundo clássico, né? Então, Platão, por exemplo, a tradição platônica, principalmente via Santo Agostinho, né? Então, esse platonismo agostiniano vai ser uma grande fonte, né? São Tomás cita muito Santo Agostinho, os padres da igreja em geral, mas, enfim, ele tem uma certa predileção por Agostinho, por São João Damasceno, né? E outros, né? Boécio é um autor extremamente importante para ele, né? Óbvio, e a gente só tem que tomar cuidado porque muitas vezes é comum apresentar Santo Tomás como aquele que foi simplesmente influenciado por Aristóteles. Então, com certeza ele teve aquele contato, chamou a atenção, foi estudando cada vez mais as obras de Aristóteles e foi vendo ali muita lógica, muito sentido e procurou estabelecer um diálogo do pensamento aristotélico com a doutrina cristã, com a fé católica, etc. Tanto que no primeiro momento foi incompreendido, foi criticado, porque o aristotelismo foi sendo condenado, criticado pelo bispo de Paris, por exemplo. Então, no primeiro momento, Tomás, nessa tentativa de aproximar, foi até condenado, né? Mas depois, aos poucos, enfim, ele foi mostrando que era possível, sim, estabelecer um diálogo entre a tradição aristotélica, o pensamento aristotélico e a doutrina cristã, né? Lógico que o que ele fez? Muita coisa ele pegou de Aristóteles porque ele entendia que eram corretas e verdadeiras. Mas também aquilo que ele entendia que era errado e falso, ele não tinha pudor nenhum de corrigir o próprio Aristóteles naquilo que ele compreendia como falso, né, como equivocado. E fazendo, evidentemente, ali uma adaptação, estabelecendo um pensamento próprio, né? Então, uma postura de conciliação, né, como alguns brincam, né, Santo Tomás muitas vezes foi passando Aristóteles na pia batismal, né? E me parece que foi isso mesmo, ou seja, não no sentido de que ele deturpou, que ele foi infiel a Aristóteles, tanto que eu repito, ele via e compreendia o Aristóteles. São Tomás foi um dos grandes intérpretes e estudiosos de Aristóteles, então ele compreendia o que o Aristóteles estava dizendo, na maioria das vezes concordava com o Aristóteles, naquilo que ele entendia que era equivocado ele corrigia, né? E mesmo naquilo que ele concordava, evidentemente que ele adaptava ali para estabelecer todo um diálogo com o cristianismo, com a fé cristã. E produziram todos os frutos que nós vimos aí, ou seja, o pensamento tomista, né? Ou tomasiano, como alguns preferem dizer hoje em dia, tá? Produziu um monte de escolas, de frutos, enfim, em vários aspectos aí. Então, as fontes de São Tomás, ou seja, são múltiplas, né? Então ele vai ter essa coisa dos padres da igreja, os clássicos, como Platão, como Aristóteles, o próprio Boécio, né? Mas ele também, autores mais próximos ali dele, né? Cristãos, por um lado, como Santo Anselmo, ou Hugo de São Vítor, né? Então, autores do século XI, do século XII, né? Exemplo, Anselmo e Hugo de São Vítor, mas também autores árabes, né? Como Averroes, Avicena, que eram muçulmanos, e também de tradição judaica, como Maimônides, né? O Avicebron também. Ou seja, ele dialogava com esses autores, né? Ele debatia, porque Santo Tomás tinha um princípio muito interessante que já vinha de uma certa maneira de Aristóteles, que era a ideia de que não importa quem diz a verdade, o que importa é se é verdade, né? Então, a maneira como ele usava essas fontes era muito interessante nesse sentido. Ora, a partir dessas considerações iniciais, né, para entender um pouco aí a vida e a obra de Tomás e toda essa sua relação com a questão do catolicismo, etc., aí nós podemos adentrar, de fato, na sua pedagogia, né, a maneira como ele compreendia essa realidade da educação ou como deveria haver, né, a figura do mestre, do discípulo ou do professor e do aluno, né? Então, quando nós, de fato, pegamos ali as chamadas questões disputadas sobre a verdade, a número 11 é o famoso De Magistro de
Santo Tomás, né? E ele, justamente nessa questão 11, ali nos artigos presentes, principalmente no artigo número 1, ele quer salientar qual é o papel de Deus e qual é o papel do homem no processo do conhecimento. Ora, por que ele retoma essa discussão? Não esqueça, né, que você tem ali a grande figura de Santo Agostinho. E na pedagogia da interioridade agostiniana, se frisava muito aquela coisa da doutrina da iluminação, como nós vimos no nosso workshop, né? Então, para Santo Agostinho, tem a figura do mestre interior, e o professor é aquele que vai admoestando, ajudando o aluno a ir aprendendo a consultar esse mestre interior, tanto pela razão quanto pela fé. E esse mestre interior é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é a própria verdade que é transcendente, mas ao mesmo tempo habita em nós. É transcendente e imanente. E que ilumina o nosso intelecto, né? E portanto, para Santo Agostinho também, quem conhece somos nós, e não Deus, né? Mas para nós conhecermos é aquela história. Quando dizer que Deus ilumina o nosso intelecto, quer dizer que ele fornece ali várias coisas para o nosso intelecto, para que de fato o intelecto passe isso para a razão e a razão tenha condições de fazer as suas operações, tá? Ora, a grande questão é que esse modo de pensar de Santo Agostinho, ali no contexto do século XI, XII e o século XIII, que é o de Santo Tomás, como que o pensamento de Santo Agostinho foi muitas vezes interpretado? É a ideia de que é como se Deus ilumina o intelecto, é como se em cada ato de busca de conhecimento do ser humano, Deus deveria iluminar. Então, ou seja, cada vez que o ser humano usa a sua inteligência e a sua razão, deveria ter algum tipo de iluminação, né? Deus deveria iluminar de alguma forma. Então existiriam várias iluminações, né, no decorrer do dia, dos meses e da vida, né? Porque no fundo, cada vez que eu for usar minha inteligência, minha razão, e ocorreria ali um ato de conhecimento, dependeria de uma iluminação, né? E a partir disso foi se gerando também um monte de outros questionamentos e polêmicas, né, no sentido de que, então, no fundo, quem conhece é Deus ou sou eu que conheço? Né? Quem é que conhece o quê? Quem é responsável pelo quê? Além dessa questão, mas em cada ato de conhecimento precisa de fato, ou pressupõe de fato, algum tipo de iluminação? Então, Santo Tomás quer discutir isso, né, e mostrar, por um lado, né, ele concorda com Santo Agostinho, no sentido de que, de alguma maneira, evidentemente, nós dependemos de Deus, porque somente Deus é absoluto, né? Então, de alguma forma, o ser humano depende de Deus e depende de algo que recebeu de Deus. Então, nesse sentido, ele concorda com Agostinho. Porém, ele vai entender que talvez Deus, ao nos criar, nos fez de uma forma onde ele nos iluminou de uma única vez, né? E nessa iluminação única, Deus, de fato, nos fez de uma maneira onde o nosso intelecto, a nossa inteligência, de maneira natural, já tenha acesso, digamos assim, aos princípios eternos, para que nós possamos conhecer a verdade e conseguir distinguir o verdadeiro do falso, etc. Então, São Tomás não nega essa dependência em relação a Deus, né? Ele não nega que haja algum tipo de iluminação, mas ele vai defender a ideia de que talvez só tenha ocorrido uma iluminação, no momento que Deus nos fez e nos criou, e, portanto, cada ser humano, evidentemente, como um ser individual, vai ter o seu intelecto, né? E teria tido essa iluminação mais uma vez. E, portanto, isso já mostra que, por um lado, dependemos de Deus, e Deus tem a sua função, tem o seu papel nesse processo. Mas o que cabe ao homem, né? Será que um outro homem pode ensinar um outro homem? Né? Em que sentido podemos chamar um outro homem de mestre? Porque Santo Agostinho, nesse sentido, era bem radical, ou seja, somente Deus, que é a verdade absoluta, somente o Cristo, é que é o verdadeiro mestre, que é o mestre interior. É ele que nos ensina, e naquele sentido que a gente viu, e como entender aquela questão da iluminação. Né? Então, no fundo, quer dizer, o mestre exterior, que são as palavras e o próprio professor, no fundo não é tanto mestre, porque ele não ensina nada. Né? Então, Agostinho é muito firme nesse sentido. São Tomás retoma toda essa discussão e vai procurar mostrar, dizer, não, talvez nós possamos chamar um outro ser humano de mestre. Um outro ser humano ensina o outro ser humano. Mas em que sentido? Como que isso ocorre? O que significa isso? Então é necessário explicitar e justificar essas coisas, e é o que ele faz, né? É o que ele faz no seu De Magistro. Né? Você tem ali a questão 11, constituída de 4 artigos, e ele vai discutir
ali vários pontos. Eu vou pegar apenas alguns, né? Agora, para nós podermos compreender essa concepção educacional e pedagógica de Santo Tomás, nós precisamos antes, pelo menos, falar um pouquinho, né, da sua antropologia e da sua metafísica, da sua filosofia do ser. Por quê? Quando nós, de fato, vamos adentrando as concepções pedagógicas de Santo Tomás, e não é só nele, ou seja, a gente percebe isso também nos outros autores, né? E já falei isso em outros momentos para vocês, ou seja, é a ideia de que as concepções pedagógicas e educacionais de um autor sempre estão atreladas, né, à maneira como ele compreende a realidade humana, à maneira como ele vê o homem, né? Então, quando eu pergunto o que é a educação, a resposta a essa pergunta, o que é a educação, ou como deve ser o processo pedagógico, a relação ensino-aprendizagem, professor e aluno, depende muito de como eu respondi a pergunta o que é o homem, né? O que é o ser humano, etc. Então, a gente vê nitidamente isso, né? Que há uma íntima relação entre a sua pedagogia, ou a sua reflexão educacional, ou a sua filosofia da educação, com a sua antropologia filosófica, né? Expressão que na época de São Tomás nem era usada. Você não vai ter antropologia filosófica. Qual é o termo que ele usava? Psicologia, né? A chamada psicologia racional, que no fundo é mais ou menos o que a gente chamaria hoje de antropologia filosófica, onde procurava explicar toda essa realidade humana, estudando ali toda essa questão da alma e essa relação da alma com o corpo, etc. Então, no fundo, o modo como ele vê a questão da educação está muito ligado à maneira como ele compreende a realidade humana. Agora, para nós podermos entender, repito, essa questão pedagógica, precisamos falar um pouco como ele vê a questão do ser humano. Mas antes de entrarmos nessa psicologia de São Tomás, ou nessa antropologia, nós precisamos entrar na sua filosofia do ser, né? Principalmente do ser vivo. Porque, no fundo, a filosofia do homem de São Tomás, ou a maneira como ele entende a realidade humana, é uma extensão, né? E é uma dedução, digamos assim, uma consequência da sua filosofia do ser vivo em geral. E aí, nesse sentido, ele é muito próximo de Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, quando ele vai estudar o ser humano, né, ele não separa, ele não coloca e isola o ser humano ali, dizendo, não, olha, eu estudei aqui o ser, o mundo físico, o mundo material, depois vou estudar, né, as plantas, os animais, etc., e depois sozinho lá o ser humano. Não, ele vai, de fato, analisando o ser humano, a realidade humana, a partir de um olhar natural, desse mundo natural, desse mundo físico, né? E nesse mundo físico vendo a distinção, a diferença entre um ser vivo e um ser que não tem vida. E é nesse contexto que Aristóteles tenta compreender a realidade humana, né? E que ele vai elaborar o conceito de alma, por exemplo. Santo Tomás estuda tudo isso, acha interessante e dá continuidade a isso, né? Então, o que acontece aqui? Para a gente poder entender a questão pedagógica, a visão educacional de Santo Tomás, precisamos ver como ele vê a realidade humana, a sua psicologia, né, ou antropologia filosófica. Mas para entendermos a sua psicologia, nós precisamos entender a sua filosofia do ser vivo em geral. Tá? Ora, o primeiro ponto que nós temos que ter claro é que essa filosofia do ser vivo em geral, evidentemente que pressupõe ali concepções metafísicas, né, noções metafísicas e toda uma visão de mundo, toda uma cosmologia. Então, as noções metafísicas que são fundamentais para entendermos tudo isso é a noção, como todos nós sabemos, de matéria e forma, potência e ato, né? Acidente e substância, por exemplo. Esses três parzinhos são fundamentais, né? São fundamentais para a gente compreender, digamos, até a visão de mundo, a visão da realidade que Santo Tomás tem. Então, quando se fala em matéria, né? Matéria, em primeiro lugar, né, seria essa coisa de uma matéria-prima, de uma matéria primeira. Ora, essa matéria-prima, essa matéria primeira, ela no fundo, ela é pura possibilidade, né? Ela é uma possibilidade, ou seja, na realidade, você não tem essa matéria-prima, essa matéria primeira. Porque a matéria, né, matéria, simplesmente ou matéria-prima, seria uma matéria sem forma, né? E, portanto, uma matéria, né,
que tem a possibilidade de vir de fato a existir, né? Mas que ainda não existe. Então, quando eu falo em matéria, eu estou falando de um princípio, né, de possibilidade, de algo que é possível vir a ser em ato, né? Então, pensar na matéria-prima é pensar numa pura possibilidade de um ser, de um ente físico vir a ser. Isso é a matéria-prima, né? E o que é a forma? A forma é um princípio de determinação. Quando nós falamos em forma, nós estamos falando, né, daquilo, né, que é o ato primeiro que determina a atualização da potência. Então veja que para podermos entender a própria questão da forma, nós precisamos introduzir aqui essa coisa da potência e do ato. Então, o que é a potência, né? A potência é justamente a possibilidade de vir a ser. Ou seja, a potência é aquilo que poderá atingir uma determinada perfeição. Ou seja, que poderá vir a ser ato. O ato é aquilo que já é, né? O ato é aquilo que propriamente é. É a perfeição de algo, né? Então veja que quando você fala em potência, você está falando de uma possibilidade de vir a ser ato. Ou seja, a possibilidade de atingir uma certa perfeição. Isso é a potência. O ato, né? O ato é aquilo que já é propriamente e, portanto, é a perfeição de algo que já se atingiu. Tá certo? Então, se a potência é isso, se o ato é isso, veja que a matéria, ela acaba tendo uma certa relação maior com a potência, pelo menos a matéria primeira, a matéria-prima, ela nada mais é como uma pura possibilidade de ser ou de vir a ser um ente físico determinado, enquanto que a forma é princípio de determinação, né? A forma, ela é o ato primeiro, entendeu? Que determina a atualização da potência. Então, por isso que a forma interagindo ali com a matéria, ela vai ser esse ato primeiro, por quê? Porque é ela que vai atualizar as potências daquela matéria. Ela vai atualizar as potências daquela matéria, ela vai delimitar e determinar a matéria, porque a matéria, num primeiro momento, acaba sendo esse princípio, tendo essa tendência a uma indeterminação. A matéria, a forma vem e contém isso, segundo Santo Tomás, né? Então, no fundo, a forma é princípio de determinação, é o ato primeiro que delimita, que determina e atualiza as potências da matéria. E aí, nesse caso, por exemplo, né, quando de fato você já tem a forma ali agindo, né, tendo interação com a matéria e determinando e atualizando, essa matéria e forma junto, né, quando isso realmente já acontece, você não tem uma mera matéria-prima, você já tem uma matéria segunda. Ou seja, então qual é a diferença entre uma matéria primeira e uma matéria segunda? Uma matéria primeira, ela é pura possibilidade, né? Portanto, porque é uma matéria sem forma. Tanto que na realidade eu não encontro matéria primeira, porque na realidade tudo que você encontrar dos entes físicos já vai ser matéria segunda, ou seja, matéria com forma, né? Porque já é uma coisa determinada, já é algo. E quando de fato, portanto, nós olhamos a realidade, repito, você sempre vai encontrar o quê? Substâncias, né? Uma realidade ali substancial que existe por si mesma, né? E carregada de acidentes. Então, qual é a diferença de substância e acidente? A substância é aquilo que é em si, que é por si mesmo. Enquanto que o acidente, ele é na substância. Então, o acidente existe na medida, né, em que ele está na substância. O acidente não existe em si, por si mesmo, né? Ele depende da substância. Então, a substância existe em si e por si. E o acidente
ele existe dependendo da substância, ele existe na substância. Tá certo? Olha, essas noções, então, Santo Tomás é evidente que pega isso de Aristóteles, né, e vai dando as suas interpretações e adaptações. Então, essa noção de potência e ato, matéria e forma, substância e acidente, são extremamente importantes para a gente poder entender não só a filosofia do ser, no sentido genérico, mas a filosofia do ser vivo. Ou seja, observando a realidade, tanto Aristóteles quanto Santo Tomás, diz, olhando para o mundo, o que nós encontramos? Coisas que têm vida e coisas que não têm vida. Né? Então, há o ser vivo e o ser que não tem, e o ser que não é vivo. E, portanto, nesses seres vivos, né, nós vamos vendo que eles têm toda uma estrutura, todo um modo de ser, e são capazes de realizar determinadas operações. Né? Então, no fundo, Aristóteles e Santo Tomás vão dizer o quê? Eu tenho os seres vivos, então eu tenho ali as plantas, os animais irracionais e os seres humanos. Então é por isso que eles vão dizer, nós temos uma vida vegetativa, uma vida sensitiva, ligada à questão dos animais, e uma vida racional intelectual que se expressa no homem. Então você tem, no fundo, 3 tipos de vida, 3 tipos de seres vivos, que são distintos, por exemplo, daqueles seres que não têm vida, como uma pedra. Né? Ora, a vida, ela é um movimento imanente, né? Autoaperfeiçoante, etc. Então, quando você olha para uma planta, você vai ver que ali existe um ser vivo que realiza determinadas ações imanentes, como de se nutrir, de crescer, de reproduzir. Né? Nos animais, a mesma coisa, eles são capazes disso e, além disso, são capazes de sentir, né, de avaliar o que é perigoso ou não para eles, mas a partir de todo esse conhecimento sensível, né, tem instintos, etc. Então, além de terem o que a planta tem algo mais, toda essa coisa da sensibilidade do conhecimento sensível, né, e de estimar, de avaliar se uma coisa é perigosa ou não. Mas os seres humanos, além de tudo isso que a planta e os animais têm, o ser humano também ele tem a razão. Ele é capaz de pensar, de entender, de refletir sobre as coisas. Então, isso mostra que, evidente, todo ser vivo é um ser vivo, mas isso não quer dizer que tenha o mesmo tipo de vida, ou seja, existem vidas mais complexas e outras menos complexas, e existem vidas mais perfeitas e outras menos perfeitas, dependendo do quê? Dependendo da sua capacidade, né, das ações que ele realiza. Então, pelas ações que se realiza, que é uma ação imanente, que parte, né, ou seja, por que o ser vivo realiza uma ação imanente? Porque parte dele mesmo, né? E o grau de perfeição dessa vida vai depender da sua capacidade de guardar, de reter os resultados dessas ações imanentes que ele é capaz de produzir. Então, quando você compara a vida vegetativa, a vida sensitiva com a vida intelectual, você vai ver, evidentemente, que a vida intelectual ela tem uma capacidade de retenção muito maior. Então, o ser humano ele não só se nutre, ele não só cresce e reproduz, ele não só sente, mas ele é capaz de inteligir, ele é capaz de pensar, ele é capaz de ter todo um conhecimento intelectual. E para explicar toda essa realidade, né, Santo Tomás e Aristóteles já fazia isso, vai entender, vai relacionar a questão da vida com a questão da alma. Por isso que quando se pergunta o que é a alma, o que é a alma? É princípio de vida, é princípio de movimento. Então, em primeiro lugar, a alma vai ser entendida como princípio de vida. Logo, tudo que tem vida tem alma. Né? Então, a planta tem alma, o cachorro tem alma, o ser humano tem alma. Isso não quer dizer que tenha exatamente o mesmo tipo de alma, não é isso. Porque todos são seres vivos, todos têm vida, mas existem 3 tipos de vida, como nós vimos. Umas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Da mesma forma, você pode dizer que todos têm o mesmo tipo, todos têm alma. Né? Então a planta tem alma, o cachorro tem alma, o ser humano tem alma. Porém, a planta tem uma alma vegetativa, o cachorro uma alma sensitiva e o ser humano uma alma racional, intelectiva. Esse é o primeiro ponto. Agora, além da alma ser o princípio vital, o princípio de vida, do movimento imanente, ela é a forma substancial. Lembra que a matéria, né, primeira, ela é pura possibilidade de vir a ser. Ela é carregada, enfim, ali de potências. Tá? A matéria segunda já é a matéria com forma.
E quem é que atualiza as potências da matéria e delimita e determina essa matéria? Né? Atualiza. É a forma substancial, e também acidental, vai ter a forma substancial e acidental. Mas, importante você ter claro essa coisa da forma. Logo, dizer que a alma é a forma substancial do ser vivo, né? Significa dizer que se ela é a forma substancial, ela é a forma essencial. É ela que atualiza as potências da matéria desse ser vivo, mas é ela também que determina, né, esse ser vivo. Ou seja, o que ele é, a sua identidade essencial. Entendeu? Então, quando de fato você já tem uma matéria com a forma, você já tem matéria segunda que nós falamos, né? Ou seja, a matéria segunda já é a matéria com forma, atualizada, delimitada, né? Já é algo, já é alguma coisa definida. A matéria primeira é pura possibilidade, é matéria sem forma, portanto indeterminada. No caso dos seres vivos, então, eles são portadores de um corpo vivo. Logo, se você for ver, quando nós analisamos o corpo, né, vivo da planta, do cachorro, do ser humano, esse corpo vivo, ele não é mera matéria. O corpo não é mera matéria. O corpo já é matéria com forma, né? E qual é a forma dos seres vivos? A alma. A alma que cada uma tem. Então é óbvio que a forma da planta, a forma substancial dela, é a alma vegetativa dela. A forma substancial do cachorro é a alma sensitiva dele. E a forma substancial do ser humano é a sua alma racional. Então veja que todo ser vivo tem alma, mas não é o mesmo tipo de alma. E a alma humana é a mais perfeita. E como São Tomás vai mostrar, né, por vários motivos, eu não vou entrar aqui na discussão, mas ele vai procurar mostrar que a alma vegetativa e sensitiva são meramente materiais e morre junto ali com o ser vivo quando ele morre, quando deixa de ser um ser vivo. Enquanto que o ser humano não, a sua alma é imortal, né? Apesar de ter uma unidade profunda. Então, esse modo, né, essas concepções metafísicas e essa maneira de compreender a realidade humana e a problemática da alma ligada à questão da vida, leva, então, o quê? Leva a duas coisas. Primeiro, veja que nessa visão da realidade, né, de Santo Tomás, então, em primeiro lugar, ou seja, o que é essa realidade? Essa realidade, então, é constituída de Deus. Quem é Deus? Deus é um espírito absoluto, né? Incriado. Então, você tem um espírito incriado absoluto, que é Deus, entendeu? Você tem os anjos, que são espíritos puros, segundo São Tomás, e você tem depois os outros seres, o ser humano, né? Da mesma forma que os vegetais, os animais, os vegetais e os minerais. Então, a realidade ela tem essa estrutura. Ora, Deus, ele é ato puro. Por que Deus é ato puro? Porque ele não tem nenhuma potência a ser atualizada. Então, se Deus não tem nenhuma potência, ele também não tem matéria. Então, em Deus não existe matéria, Deus não existe potência, Deus é ato puro, né? E, portanto, em Deus não tem composição. Ou seja, em Deus, ser e essência é a mesma coisa, né? Se dissermos que Deus tem uma essência, a essência dele é o próprio ser. Por isso que Deus, ele é um ser necessário e absoluto. Porque a existência dele, o ser dele, não é uma coisa dada que ele recebeu. Ele é o próprio ser subsistente. Então, em Deus, ser e essência é a mesma coisa. Quando pegamos os anjos também não têm matéria, né? Mas são criaturas. E como que eu, então, identifico essa dimensão criatural nos anjos? Ah, mas eles têm a composição. Mas se eles não têm matéria, então eles só têm forma. Sim, mas aí o que acontece? Nos anjos, ser e essência é diferente. Então tem o ser, que é distinto da essência. E a essência dos anjos é constituída apenas da forma substancial. Então, os anjos têm a sua forma essencial, né? E essa forma é que constitui apenas a essência deles. Eles não têm matéria, só têm forma. Então, a essência deles só é constituída de forma. Mas a essência deles, que só é constituída de forma, é diferente do seu ser.
Logo, eles têm ser mais essência. Enquanto que em Deus, ser é igual essência. A essência dele é o seu próprio ser. É o ser em si absoluto. Por isso que ele é um ser subsistente. E o ser humano? O ser humano ele vai ter ser mais essência, igual o anjo. Então, no ser humano, o ser e a essência também são distintos e diferentes, igual no ser humano, igual no anjo. Mas como é que eu diferencio o anjo do ser humano? Já que o anjo tem ser mais essência. E o ser humano também tem ser mais essência. Mas a essência do anjo é só forma. Enquanto que a essência do ser humano é constituída de forma e matéria. Então a forma do ser humano, a forma substancial, é a alma. E, portanto, essa alma, na medida em que ela, de fato, ela é a forma substancial, né? Então ela é o ato primeiro que vai atualizar as potências da nossa matéria. E, portanto, é essa ação da alma, enquanto forma substancial ligada à matéria, que vai constituir o corpo vivo do ser humano. Então o ser humano tem ser mais essência, e a sua essência é constituída de forma e matéria. E a forma substancial é a sua alma. Enquanto que o anjo só tem, na sua essência, a forma, né? Não tem matéria. E no caso dos animais e dos vegetais e dos minerais, mesma coisa, eles têm ser mais essência, né? Animais, vegetais e minerais têm ser mais essência, mas nos animais e nos vegetais, a essência deles é constituída de forma e matéria. Forma substancial, que é a alma, e matéria. Ah, professor, mas então como é que eu diferencio o ser humano dos animais e dos vegetais? Já que homens, animais e vegetais são constituídos de ser mais essência, e a essência dos três é constituída de forma e matéria. Bom, eu diferencio o homem dos animais e dos vegetais porque a forma do ser humano, a sua alma, é espiritual e, por conseguinte, imortal. Enquanto que a forma substancial do animal e do vegetal é a alma, mas uma alma que não é imortal, porque está circunscrita e depende totalmente da realidade material. Né? E no caso dos minerais não há esse problema, porque eles são constituídos de ser mais essência, e a essência deles é constituída, né, de uma outra forma e de uma outra, né, e da relação com a matéria. Mas a forma substancial deles não tem nada a ver com a alma, porque não são seres vivos. Então veja que esse modo de ver o mundo, esse modo de ver a realidade, né, acaba, evidentemente, condicionando a maneira como Santo Tomás entende a problemática da educação, da pedagogia. Né? Então, no fundo, finalizando então todo esse início aqui, e é muito importante isso, né, porque, repito, se a realidade, então você tem a realidade divina, os anjos, os homens, os animais, os vegetais, os minerais, etc. Essa cosmologia, essa compreensão do mundo pressupõe todas essas noções metafísicas, e aí a gente vê que toda a compreensão que ele tem, não só dos seres vivos, mas do ser humano em particular, pressupõe toda essa filosofia do ser vivo em geral. E a primeira consequência disso, que tem a ver com a sua pedagogia, é a maneira como ele entende o processo do conhecimento humano. Então, de fato, o conhecimento, né? O conhecimento, e aí veja, nunca esqueça, né, que no fundo o ser humano, então, ele é constituído de dois coprincípios, né, de dois coprincípios, ou seja, a alma e o corpo. Mas veja que quando eu falo corpo humano, corpo ali do ser vivo, não só do ser humano, mas da planta e do cachorro também, quando você fala corpo, não é no sentido de uma matéria primeira, que é pura matéria, mas já é de uma matéria segunda, ou seja, uma matéria já com forma determinada. Né? Então já presente ali toda aquela questão da forma substancial da vida, que é a alma. Então, há uma unidade profunda, ou seja, o ser humano ele é constituído de dois coprincípios inseparáveis. Por isso que o ser humano é uma unidade substancial. Nós falamos de alma e de corpo, mas o ser humano é essa pessoa, né, que pressupõe toda uma unidade substancial, onde toda a sua realidade material corpórea já pressupõe toda a sua presença da alma, entendida como forma substancial, mas além de forma substancial, a alma
ela é também o princípio primeiro das ações, né, das operações do ser vivo. Então, por que princípio primeiro? Porque o ser vivo ele realiza determinadas operações. Então, a capacidade de se nutrir, de crescer, reproduzir, sentir, pensar, tudo isso são operações. Agora, veja que o que está por trás e sustenta essas operações é o fato dos seres vivos serem vivos. Então, o ser humano, né, ele olha, ele toca, ele sente ali a questão dos sentidos externos, né? Então, ele cheira, ele vê, ele imagina, ele lembra, ele pensa, porque ele é um ser vivo. Ou seja, enquanto ser vivo, a sua alma, né, está por trás de tudo isso. Então, ele olha, lembra, pensa, né, e quer, porque ele é um ser vivo, portador de uma alma racional, que lhe capacita a fazer tudo isso. Então, a alma é o princípio primeiro, mas além do princípio primeiro, existem os princípios próximos, que são as potências da alma, né? Então, o ser humano vê, lembra, pensa e quer, e outras coisas, porque ele tem potências na sua alma que lhe capacita isso. Então, a alma é o princípio primeiro, e as potências da alma são os princípios próximos que acabam, de fato, efetivando e executando essas operações. Tá? Isso é extremamente importante porque mostra como o ser humano ele é, de fato, uma unidade substancial onde uma dimensão dele interfere na outra. E não tem como separar isso na realidade. Tá? Isto posto, então, né, ou seja, compreendendo de fato essa realidade humana que está inserida nessa realidade maior cosmológica, que pressupõe essas concepções metafísicas e que estão intimamente ligadas a uma filosofia do ser em geral, né, principalmente do ser vivo. Então, no fundo, a maneira como São Tomás vê a questão do conhecimento e da educação acaba sendo um desdobramento e uma implicação de todos esses pontos que eu expus aqui para os senhores. Né? Então, o conhecimento, por exemplo, no caso dos seres vivos, ele é extremamente importante, né? Ou seja, porque aqueles seres que são capazes de conhecer, eles acabam sendo capazes de atingir uma perfeição maior. Né? Então, o cachorro atingindo uma perfeição maior do que uma planta. Por quê? Porque ele é capaz de conhecimento sensível. E o ser humano muito mais, porque além do conhecimento sensível, ele é capaz do conhecimento intelectual. Então, o conhecimento humano, ele é constituído tanto de uma dimensão sensível quanto intelectual, mas que estão profundamente unidos. Né? O conhecimento sensível já aponta e direciona para o intelectual, e o intelectual pressupõe o conhecimento sensível. Sendo que o conhecimento nada mais é, quando você fala em conhecer, ou seja, conhecer é possuir de forma intencional, ou seja, imaterial, uma forma alheia. Então, quando eu conheço uma árvore, quer dizer que eu consegui assimilar e possuir a forma dela, né? Mas é evidente que não a forma física. Então, conhecer é possuir a forma de um outro. Então, quando eu conheço a árvore, quer dizer que eu assimilei e possuo a forma da árvore. Mas de forma intencional, de maneira intencional. Então, possuir a forma do outro, mas de forma imaterial e intencional. Tanto que eu continuo sendo o que eu sou e a árvore continua sendo o que ela é. Então, quando eu conheço algo, eu de fato possuo, eu assimilo a forma daquele algo, daquele objeto. Mas eu não perco a minha identidade, eu não deixo de ser o que eu sou e o objeto conhecido também não deixa de ser o que ele é. E, no caso do ser humano, São Tomás vai dizer, por isso que nós precisamos compreender com clareza como que ocorre o processo de abstração na vida humana. Ou seja, o ser humano que tem os seus sentidos externos, tato, paladar, visão, audição, né? Os seus sentidos internos, que é o sentido comum, que unifica as informações que vêm dos sentidos externos, né? A estimativa cogitativa, principalmente a cogitativa, que faz com que o ser humano avalie rapidamente se uma coisa é perigosa ou não. Tem a imaginação, que complementa a percepção, que fornece imagens para a inteligência, né? E que cria imagens a partir de outras imagens, etc. E a memória, que guarda ali as lembranças e aquelas avaliações que foram feitas pela cogitativa.
Então toda essa sensibilidade, essa estrutura sensível, ela é extremamente importante porque ela vai fornecer vários elementos para o trabalho do intelecto, para o trabalho da inteligência. Então quando eu, por exemplo, olho para uma árvore, né, o meu órgão sensorial, né, e a minha visão, que é uma potência da alma, capta aquele objeto. Ao captar aquele objeto, eu tenho a árvore individual, apreendo a árvore nessa sua exterioridade e individualidade, colho várias informações referente à sua qualidade, quantidade, etc., e características. Tudo isso é assimilado e disso é produzido uma espécie sensível, uma imagem sensível. Ora, essa espécie sensível, essa imagem sensível, meu intelecto, né, intelecto agente, como muitas vezes é chamado, ele vai trabalhar sobre essa espécie sensível, essa imagem sensível. E aí meu intelecto agente, ele é como se ele fosse, ele lança uma luz sobre essa imagem sensível, sobre essa espécie sensível, lança uma luz no sentido de que ele vai analisar essa espécie sensível, essa imagem sensível, a partir dos princípios eternos. Então, o intelecto agente tem acesso a esses princípios eternos, lança essa luz sobre essa espécie sensível, sobre essa imagem sensível, procurando distinguir nela, discernir nessa imagem o que ela tem de necessário e o que ela tem de acidental, o que ela tem, enfim, de universal e o que ela tem de particular. Ele vai fazendo essas distinções. Então, o intelecto agente, ele não acrescenta nada e não tira nada. É um trabalho de discernir, de ver o que há de universal ali e o que é simplesmente as realidades de particularidades, né, daquela coisa. Ora, fazendo esse trabalho, então, o intelecto agente consegue identificar, então, qual é a essência daquele objeto que foi captado e a partir do qual se gerou essa espécie sensível e essa imagem sensível. Então, a partir dessa imagem sensível, dessa espécie sensível, ele faz todo esse trabalho, mostrando, claro, o que é essencial, o que é a essência daquela coisa. Ora, fazendo isso, então, esse intelecto agente, ele vai transmitir isso, né? Ele vai transformar, então, essa espécie sensível, essa imagem sensível, numa espécie intelectual, e essa espécie inteligível, que expressa mais agora a essência, isso vai se tornar, né? Ou seja, essa espécie sensível, essa imagem sensível, pelo trabalho do intelecto agente, vai se tornar uma espécie inteligível que expressa mais a essência, e isso é transmitido para o intelecto passivo. E aí tem que tomar cuidado, porque intelecto passivo não é aqui no sentido de que ele fica parado só recebendo. Não. É o intelecto passivo no sentido de que o intelecto possível, que ainda não é em ato, ou seja, que não entende e não compreende totalmente ainda as coisas, mas que recebe, né, essa espécie inteligível, mas ao mesmo tempo ele reage, ele age sobre. Então esse intelecto passivo não é só passivo, ele reage e tem uma certa ação imanente sobre essa espécie inteligível essencial e dela ele vai produzir, né, a partir disso ele vai gerar, produzir um verbo mental que é o conceito, né? E que na realidade, aí eu posso dizer, eu conheço. Não eu conheço, então eu conheço o conceito. Não, por intermédio do conceito eu conheço a essência da coisa, né? Então, por intermédio do conceito eu conheço a essência, mas o que eu conheço de fato é a realidade do objeto. Isto posto, então, isso compreendido, né? Esses elementos tendo claro aqui, agora nós temos condições de adentrar realmente a questão número 11, principalmente o artigo 1, e compreender o que Santo Tomás entende por educação, né? Como que ele vê realmente essa questão pedagógica, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula aqui, porque já deu 1 hora, e senão o vídeo fica muito pesado, e para subir depois é complicado. Então eu vou subir essa aula, né? E aí depois eu gravo mais uma aula, evidentemente mais curta, né? Falando sobre essa questão do artigo 1, da questão 11, como que Santo Tomás vê a questão da educação, né? Máximo aí mais uns 20 minutos ou 30 minutos, tá bom? Mas se eu fizer isso agora vai ficar muito pesado e não vai dar certo. Então, muito obrigado pela atenção dos senhores, um forte abraço, né? Fiquem com Deus.